Ai, bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 19 de abril de 2024. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. E logo em seguida, vamos estar passando pela palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora aqui na Tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo que o Senhor tem confiado na minha pessoa. Nessa hora também, Pai, eu te peço que eu possa estar alcançando do outro lado aquele irmão, aquela irmã, aquele ouvinte que vai estar ouvindo essa ministração da palavra, que o Senhor possa estar alcançando, entrando com providência, com socorro. Se tiver alguém precisando de uma cura, de uma libertação, de uma resposta do INSS, seja lá o que for, Pai, que o Senhor possa estar atuando pela tua graça, pela tua misericórdia, é o que eu peço nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra que você colocou no meu coração está no Salmo 26, é um salmo davídico, né? Que diz bem assim: Faze-me, Senhor, justiça, pois tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor sem vacilar. Sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas, e detesto o ajuntamento dos malfeitores, e não me assento com os inimigos. Lavo as mãos na inocência do teu altar, Senhor, me aproximo cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Não me des o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente, mas eu vivo com a integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão, na grande assembleia, bendirei o Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, mais uma vez, eu peço misericórdia, Pai. Senhor, porque eu vou estar falando da tua santa palavra. Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça e que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Amém. Essa palavra é linda, ela já fala por si, ela é tremenda, né? A palavra do Senhor nossa, ela é maravilhosa, né? Ela se renova a todo momento, né? Cada dia não é toda hora, cada segundo, né? Pode ter outra pessoa em qualquer lugar do mundo, mas você vai falar com ele de maneira diferente, né? É o Salmo Davídico, né, de Davi, e Davi ele diz assim: Faze-me, faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor sem vacilar. Com certeza, quando Davi fez esse salmo, foi feito por Davi, Davi ele não havia pecado, não havia matado ainda, né? A gente sabe da história dele com Betseba. Então ele pede para Deus, né, para que Deus venha fazer justiça, porque ele era íntegro, né? Então, assim, eu não sei se Davi, esse salmo não explica se Davi estava sendo ameaçado, se ele estava sendo perseguido, mas é que ele pede, né, que Deus, né, venha ajudá-lo, né, porque ele é íntegro. Então, Deus, ele conhece os seus, Deus, ele conhece o coração, ele conhece a intenção do coração do homem, ele conhece o comportamento, ele sabe aquilo que a gente pensa antes da gente pensar. Ele sabe das nossas atitudes também. E ele pesa, né? Então a gente tem que ter reverência ao chegar no Senhor, né? Como é que eu vou pedir justiça para Deus se eu fui injusto? Como é que eu vou pedir? Não tem como. É muita hipocrisia, né? Então ele chega e ele fala assim que ele pede a misericórdia do Senhor, né? Discernidora de Deus, porque Deus tem discernimento de todas as coisas, né? Tudo está no controle da mão de Deus. Ele fala para poupar a vida dele, porque ele é fiel, né? Porque a morte quer alcançar, quer destruí-lo, mas que os iníquos que tem que ser destruído. Então Davi, ele está numa situação onde ele apela a Deus, né, a favor da sua integridade moral. A gente tem falado esses dias sobre isso, né, integridade moral, porque nosso Deus é um ser moral, então nós temos que ser íntegro, pessoas morais, pessoas que, sabe, que assim, para nossa fé e na palavra do Senhor, você tem que ter tem que ser uma pessoa de moral, uma pessoa genuína, sabe? Porque o nosso Deus, ele é bom, ele é misericordioso, né? Nós não podemos ser jactância, soberba, mas porque o nosso Deus, ele é justo, né? Você sabe, você já leu lá em Lucas, do fariseu, que ele fala assim, Senhor, eu estou na tua casa, não sei o quê, e tá lá aquele que nem serve a Deus e fala, Senhor, morrendo de vergonha de entrar na presença do Senhor. Isso está em Lucas 18,
9, 14. Vamos dar um pulinho lá pra gente entender o que acontece? Em Lucas 9, 18, 14. É tão interessante porque Deus, ele conhece, né? Então, e é tão interessante que ele fala bem assim, né? Lucas, Lucas é 9? Lucas 9? Não. Ai, meu Deus, é Lucas 18. Ó, muito interessante. Olha só, 18/9, né? A parábola do fariseu e do publicano. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador? Né? Tem misericórdia de mim que sou pecador? Olha só. E aí, eu lhe digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Então, o fariseu estava se achando, né? Porque seguia as leis e bababá, tipo jactância. E o publicano humilde, não tinha nem coragem de chegar na presença do Senhor. Então nós temos que ter essa humildade, porque Deus é santo, né? Temos que ter reverência às coisas do Senhor. Sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente. Deus é aquele que esquadrinha o coração e a mente do homem. Deus, ele sabe dos meus pensamentos e do seu, né? Então, quando fala sonda-me, Deus já sondou. Porque Deus, ele esquadrinha. Deus, ele não brinca, igreja, né? Esse som do coração e a mente, porque nós somos corpo, alma e espírito. E Deus, né, em Hebreus diz que Deus, né, a espada dele é mais penetrante que espada. Né? Ele vai mais profundo. Então, ele conhece. Não adianta você falar uma coisa e você pensar outra e agir de maneira diferente. Porque Deus, ele sonda, ele sabe. Então, nós temos que ter esse temor, essa reverência para com Deus. Pois o teu amor está sempre diante de mim. E continuamente sigo a tua verdade. Por quê? Porque Deus, ele não ama de tal maneira, né? A verdade dele, o amor dele é verdadeiro para comigo e para com você, né? E Davi, ele mantém esse olhar fixado no amor de Deus, porque ele sabe que o amor de Deus é amor ágape, é amor puro, né? Então, e a sua verdade que são prometidos àqueles que cumprem os preceitos da sua aliança. Se você cumpre a vontade de Deus, se você faz a vontade de Deus, então, com certeza, a verdade de Deus vai estar com você, né? Porque você só vai receber os benefícios de Deus se verdadeiramente você for com Deus, né? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E Deus, ele sonda o meu coração, né? Ele sonda o seu. Não, Senhor, eu quero isso para me humilhar fulano. Jamais Deus vai permitir, tá bom? Isso é para aquele que não conhece a Deus. Mas dentro da igreja tem muitos ímpios também, infelizmente, né? Que quer as coisas para esfregar, para humilhar o próximo. E o nosso Deus, ele não está nessas coisas, né? Por isso que Davi fala, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Porque Deus, ele é verdadeiro, igreja. Deus, ele não vai participar de coisas erradas, de mentira, de calúnia. Ele vem no 4 e diz assim, não me associo com homens falsos, nem ando com hipócrita. Igreja, quantas pessoas falsas, hipócritas, mentirosas, é o que mais tem, sabe? Pessoas falsas, mentirosas e hipócritas. E esses tipos de pessoa sempre vai achar pessoas para se ajuntar. Pessoas para fazer o mal. É incrível. Agora, quem faz as coisas certas não acha. Por quê? Porque os malfeitores, os ímpios, sempre vai ter pessoas para se juntar, para amotinar, para matar, para roubar, para destruir, para enganar, para fazer fraude e coisas terríveis, né? Porque o temor de Deus está longe dessas pessoas, né? Esse tipo de gente é o que mais tem, igreja. Olha, em vários lugares do Brasil e do mundo inteiro tem esse tipo de pessoas. Se a Bíblia está falando é porque existe de baseada, né? Ele vem dizer assim, detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. A gente não pode se aceitar mesmo. Pessoas que diz,
Não, fulano, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, você ficar a favor. Nossa, você é totalmente contra, é aversivo às coisas do Senhor. Porque as coisas do Senhor é santa. E Deus não compactua com esse tipo de coisa. Porque o nosso Deus, ele é santo. O nosso Deus, ele é moral. Nós servimos um Deus moral. E o que acontece? Ele não vai se juntar com os falsos, ele não vai se juntar com os hipócritas, ele não vai se juntar com os mentirosos. E ele não vai. Ele não vai. A balança do Senhor não vai pender para falsidade, para mentira nunca, porque ele é justo. Então ele está procurando a justiça em mim e você, a santidade, que é aquilo que nos ajunta a Deus, né? E o pecado é errar o alvo, nos afasta do Senhor, né? Então é muito sério, igreja. Quando diz assim no 6, lava as mãos na inocência e do teu altar, Senhor, me aproximo. Como é que tem gente que consegue chegar na casa do Senhor com as mãos sujas de mentira, de calúnia, de propina, de engano, de roubo, de perseguição, de adultério, de pedofilia? Gente, é muita coisa. E chega lá na casa do Senhor, no templo do Senhor, como algo normal. E Deus, ele não aceita esses tipos de coisa, porque nosso Deus é um Deus moral, é santo. Igreja, ele quer santidade. As pessoas saem, mente, engana, chega na igreja, toma Santa Ceia, participa como se fosse tudo normal. E não dá para ser normal, porque nós servimos um Deus moral. E quando você faz esses tipos de coisa, o que acontece? Você está se associando com os maus feitores. E Deus, ele não quer, ele não aceita, ele não admite, porque ele é Deus. E eu glorifico a Deus por isso. E ele diz mais para mim e para você nesta manhã, sim. Aleluia. Cantando hinos de gratidão e falando de todas as suas maravilhas. Nós temos que falar das maravilhas do Senhor. Nós temos que cantar hinos de gratidão. Nós temos que louvar a Deus. Hoje mesmo, quando eu estava orando, né, o Senhor tocou no meu coração para cantar, louvar 3 hinos da harpa. E eu louvei, né? E eu fiquei muito feliz. Daí eu peguei uma palavra, aí rodei, o Senhor falou, né? Aí depois eu vi, aí depois o Senhor me levou nessa e veio confirmar, né? Eu louvei a Deus, eu agradeci a Deus, porque esse é o dia que o Senhor fez, né? E Deus, ele tem que ser louvado na minha e na sua vida sempre. Ele diz mais para mim e para você, né? Eu amo o Senhor, o lugar da tua habitação, aonde a tua glória habita. Aonde está o lugar da habitação do Senhor? É nos céus, mas nós também cantamos o Senhor na casa dele, na casa de oração. Davi, ele ia no templo adorar a Deus, mas nós vamos na casa do Senhor com mãos limpas, um coração puro, né? Que são condições que Deus pede para se a gente chegar perto dele. Deus, ele não vai ficar a favor de pessoas que matam. Igreja, Deus assim, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador, né? Se você é uma pessoa que não conhece a Deus, é uma coisa. A partir do momento que você conhece a Deus, que você anda com Deus, você é responsável pelas suas escolhas, né? E isso é terrível. Porque o altar é um lugar de devoção, né? No qual a pessoa é convidada a adorar a Deus, no qual a pessoa é chamada a congregar, a louvar ao Senhor. Então, na casa do Senhor, na habitação, ele convida que a gente vai adorá-lo, né? E como assim? Ele diz assim, lava as mãos na inocência. Por quê? Porque ele era inocente, né? A inocência é algo que é só por Deus. Quando Davi fala isso no versículo 6, é tremenda, igreja, né? Então, desculpa. E a gente vê aqui no 8, eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Onde é que a glória do Senhor? A presença do Senhor, né? A presença de Deus. Naquela época era o tabernáculo, né? Então, eu quero crer que Davi estava indo lá no templo do Senhor, né? Então, esse templo, né? A presença do Senhor dava certeza que já era um povo escolhido do Senhor, né? Porém, as misericórdias do Senhor, né? Estava entre o seu povo. Mas a gente vê também que a presença do Senhor, ela é proclamada, a palavra do Senhor, ela é proclamada. Então, a gente vê também que depois, em João 1, a palavra se fez carne e habitou no meio de nós, o próprio Jesus. Mas nessa época, não, né? Nessa época ainda não, né? O Espírito do Senhor estava sobre um. A gente vê que quando Davi, ele foi pegar a arca na casa de Abinadad, para levar para sua casa, lá para o palácio, ali, para fazer o templo do Senhor, a gente vê que a arca ele colocou no carro de boi e ali a arca pula e coloca a mão e usa fulminado, porque não era para usar, colocar a mão. A arca era a presença do Senhor, só quem podia colocar a mão eram os levitas, que poderia carregar. E Davi não fez o ritual conforme o Senhor havia falado. Bom dia, filho. Então, era todo um contexto. Então, Deus, ele pede essa reverência. E Deus, ele não abre mão, né? As coisas do Senhor, ele não abre mão. Então, essa habitação do Senhor, ela é a própria presença de Deus, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado
né, com as coisas do Senhor. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. E tem gente que acha que as coisas do Senhor é feita de qualquer maneira. E Davi, ele fez de qualquer maneira. Ele botou no carro de boi. Depois, a arca vai para casa de Obed-edom. Fica lá 3 meses. A casa de Obed-edom prospera, que todo mundo fala aí da prosperidade. Depois, Davi, ele manda buscar a arca. E aí ele faz tudo certinho. Ele vai levando os levitas, vai sacrificando, vai cantando, vai louvando. E assim, o nome do Senhor é glorificado. A gente sabe que é aquela parte que ele chega, Mical reclama dele. Você é um rei, você tá igual um vadio, não sei o que, não sei o que lá. E Deus deixa Mical estéril, né? Então, é uma história a qual mostra que a presença do Senhor, ela é santa. E nós temos que estar com a nossa mão limpa, o coração puro, para chegar na presença do Senhor. No 9 diz assim, não me des o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Qual é o destino dos pecadores, né? Qual é? Qual é o destino dos ímpios? É o inferno, né? É uma morte sem Deus, né? Então, assim, aquele que não aceitou Jesus, que é o ímpio, e até aqueles que aceitaram Jesus e praticam as coisas erradas, é ímpio também. E eles vão ter o castigo eterno, né? Porque Deus, ele não brinca. E diz um 10 assim, suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente. Quantas pessoas, igreja, participam de suborno, de roubo, de engano? E participa assim na cara dura mesmo, de roubar a viúva, de roubar a pessoa pobre, sabe? De ver que aquela pessoa é, está condenada, mas eles assinam que está livre. É um exemplo, exemplos recorrentes que a gente vê no mundo inteiro. E isso é a justiça do mundo. Mas a justiça de Deus, Arandação de Comana, ele é eterna. E naquele dia, eles vão pagar, né? Que o Senhor não tem um inocente por culpado e nem um culpado por inocente, porque ele é Deus. Glória a Deus por isso. E aí o que acontece? Deus, ele não tem um inocente por culpado e nem um culpado por inocente. Cada um vai dar conta de si. E mais, ele vem aqui e diz assim, mas eu vivo com integridade, livra-me e tem misericórdia de mim. Ele está mostrando a integridade dele, ele está falando, eu vivo com integridade, Senhor, tem misericórdia de mim. Eles roubam, eles enganam, eles matam, eles destroem, mas eu, Senhor, eu tenho integridade. Então, eu vivo com integridade. Davi, ele está apelando para algo que ele vive. Até então, ele estava vivendo. Não estava naquele contexto do adultério, do assassinato, né? Então, ele tinha as mãos limpas. Igreja, uma coisa é você ter as mãos limpas perante o Senhor. E outra coisa é você não ter. Você tem as mãos sujas, né? Como é que Deus, ele vai julgar alguém que tem a mão suja, né? Mas Deus, ele é fiel, aleluia! Glória a Deus por isso, né? Deus, ele é fiel. E ele conhece os teus, ele sabe quem são os teus. Então, Deus, ele trabalha com a justiça dele, né? É um apelo de Deus, é um apelo de Davi, né? Para com Deus, né? Porque ele sabe que os ímpios, a morte do ímpio é terrível. Igreja, se a gente começar a olhar na esfera aqui da terra, a gente fala assim, nossa, fulano tá prosperando, tem isso, tem aquilo. Ei, nós temos uma alma que é eterna, essa carne aqui é podre. Então, nós temos que estar sempre focado no trono. Ele diz mais aqui, no 12, acabando, os meus pés estão firmes na retidão, na grande assembleia, bendirei ao Senhor. Olha como ele diz, os meus pés estão firmes. Na grande assembleia, bendirei ao Senhor. Eu estou firme, eu estou na tua presença, Senhor, né? Eu ando no terreno firme, eu não estou num caminho, no abismo. Eu tenho certeza em que eu estou seguindo. Eu vou bendizer o teu nome, eu vou louvar o teu nome onde eu estiver, Senhor. Porque o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Vamos ter, Pá, vamos ter para Deus um coração puro, uma mente pura, um comportamento puro que condiz com o nosso Deus que é moral. Nós temos que ter moral para glorificar o nome de um Deus moral. Amém? Deus abençoe. Tenha uma quinta-feira abençoada. Não quinta não, hoje é sexta, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Um final de semana abençoado aí. Fica na paz.